Então, olha só, hoje, 6/10/2021, uma quarta-feira, nós vamos dar início à nossa explicação da aula de Geografia do segundo ano, onde nós vamos estar falando sobre um assunto que vocês já viram agora na terceira unidade, mas que a gente vai estar revendo porque o nosso manual ainda não chegou, certo? Então, a gente vai rever esse assunto e eu acredito que semana que vem a gente já vai estar dando início ao nosso livro novo, que é o volume 4, ok? Então, olha só, quando a gente vem aqui nessa tela, onde vocês copiaram o assunto referente a hoje, não é? Fizeram o cabeçalho e copiaram esse texto. Eita, só um minutinho que tem uma turma descendo. E copiaram esse texto. Onde esse texto vem falando sobre o trânsito, que é um assunto que vocês já viram, não é, em sala de aula, e é um assunto que vocês estão presenciando no dia a dia de vocês, faz parte do dia a dia de vocês. Então, o nosso texto diz assim: trânsito. Trânsito é o movimento de pessoas e veículos nas vias públicas, como ruas e avenidas. Os meios de transporte que fazem parte desse trânsito podem ser classificados como terrestre, aquático ou aéreo. E não podemos esquecer de que, de acordo com esse movimento, este trânsito ele pode estar sendo nomeado como intenso, não é? Que significa que tem uma grande circulação de pessoas e veículos, congestionado, que é quando o trânsito de veículos está parado, né? Aquele trânsito está parado, os carros não conseguem circular, tem que esperar um pouquinho, ou calmo, que é quando o fluxo de veículos está correndo bem, ou seja, poucos veículos nas ruas, tá? A gente consegue ter uma boa circulação com os veículos, ok? Quando a gente vê aqui em cima que eles podem ser terrestres, aquáticos ou aéreos, a gente sabe que terrestre nós temos exemplos como quais meios de transporte? Quais são os meios de transporte que vocês podem me dizer que são considerados terrestres? Diz aí para mim. Carro, Sim, ônibus, sim, moto, sim. bicicleta, Isso mesmo. Lembrando que quando a gente está andando pela rua, não é? Nós somos pedestres e fazemos parte também desse trânsito, tá? O trânsito ele está envolvido, ele tem como faz parte do trânsito os pedestres, que somos nós quando estamos caminhando, andando a pé para vir à escola ou para resolver alguma outra atividade, qualquer uma outra situação que faça parte, né, do nosso dia, como os veículos, tá? Os aquáticos, quais são os meios de transporte que são considerados aquáticos? barco, Barco, navio, navio, lancha, né? Embora seja muito utilizado no lazer, mas não deixa de ser também um meio de transporte, tá? E o aéreo, quais são os aéreos? avião, Avião, helicóptero, helicóptero, né? Esses são os mais utilizados, jato, jato, e são os mais utilizados como meio de transporte, né? já vai pro... Então, olha só, quando a gente vem aqui, e para que esta circulação ocorra de maneira ordenada por pedestres e veículos, temos como nossos auxiliadores as placas de sinalização e os sinais de trânsito. Aí nós temos aí um sinal de trânsito, não é? Que ele vai nos auxiliar
tanto como pedestres, tanto como motoristas, não é? Quais são as cores que tem nesse sinal de trânsito aí, nesse semáforo? Vermelho, amarelo e verde. Vermelho, amarelo e verde. O vermelho, ele quer dizer o quê? Quando ele está com a luz vermelha, pare, isso mesmo. E amarelo? Atenção. Atenção. E o verde? Seguir. Seguir. Pode ir, né? Ele vai ter dois tipos de semáforo. Esse é mais utilizado para veículos, mas que a gente também consegue utilizar ele como pedestres. E tem aquele que tem um símbolozinho mesmo de uma pessoa, não é? Que vai estar vermelho ou verde, mas esse também ele serve para as duas situações, tanto para motoristas como para pedestres. Testes. Isso mesmo. E isso aqui, quem sabe me dizer essa sinalização aqui? Para pedestre. A faixa de pedestre, que vai facilitar a travessia dos pedestres, não é? Quando o sinal, não é o semáforo, esse aqui, estiver verde para mim como pedestre, o ideal é que eu atravesse por essa faixa. Se você tiver vermelho, tia, não passa, porque tá vindo carro. Exatamente. Se tiver vermelho para a gente não passa, vai estar parado para os veículos, aí a gente pode passar. Mas se ele tiver vermelho para a gente e verde para os veículos, a gente não pode atravessar, senão a gente vai ser atropelado. Não é assim? Isso é muito perigoso. Muito perigoso. Em alguns locais aqui da região metropolitana do Recife, ou principalmente em alguns estados, como Brasília, por exemplo, que é a nossa capital, né? Capital do Brasil, que é a nossa sede, Brasília. Ela vai servir exatamente de que maneira? Além de ser utilizado os sinais de trânsito semáforo, quando uma pessoa, se tivesse uma pessoa aqui, ó, se aproximando aqui dessa linha, ainda na calçada, os veículos já iriam começar a parar para que essa pessoa pudesse atravessar. Independente do sinal estar aberto ou não para os veículos, certo? Ele já pararia. Como também tem aquelas situações que eu acredito que vocês já viram, de algumas avenidas, ou principalmente ruas, que não tem semáforo, mas tem faixa de pedestres. Vocês já viram situações assim? Sim. Então, nessa situação também ocorreria isso, tá? Quando o pedestre se aproximasse aqui da faixa, automaticamente o motorista que estivesse dirigindo aquele veículo, ele já pararia para que esse pedestre pudesse atravessar. Ok? Aqui nós temos algumas placas de sinalização de trânsito, não é? Algumas, acredito que na verdade todas, são conhecidas já de vocês. Alguém sabe me dizer essa primeira aqui o que significa? Não. Ó, a setinha está indicando para que lado, esquerda ou direita? Direita. Direita. Então, quando tem assim, ó, uma plaquinha e alguma coisa, essa faixinha cruzando esse símbolo, quer dizer que é proibido. Então, essa plaquinha aí de trânsito, de sinalização. Deve respeitar, né, tia? Ela está dizendo que é proibido entrar, o veículo entrar ou virar à direita. A do lado está dizendo que é proibido seguir em frente. A do outro lado está me dizendo que é proibido virar à esquerda. A de baixo, essa daqui, ó, está me dizendo que eu posso estacionar
nesse determinado lugar. Porque, olha só, essa daqui me diz que eu posso estacionar, porque ela não está com a faixa. Já essa daqui, ó, essa última, é a mesma placa, só que tem uma faixa cortando ela. Então, está me dizendo o quê? Que é proibido estacionar. Certo? Perceberam a diferença? Essa não tem nada, né? Passando entre a placa, então me diz que é permitido estacionar. E essa daqui me diz que é proibido, que eu não posso estacionar. Essa daqui me diz o quê? Ó, Passa pedestres. que eu vou, né, atravessar na faixa de pedestres. Que eu procure atravessar na faixa de pedestres. Não é? E essa daqui ao lado quer dizer o quê? Que pode ir para frente e para trás. Que é uma via de mão dupla. Que tanto está indo o carro nessa direção, ó, nessa direção, em frente, quando vindo o carro também na outra direção, na direção contrária. Ou seja, os carros eles vão fazer assim, ó, passar um pelo outro. Enquanto um está indo, o outro está vindo. Mas isso quer me dizer que é uma via, né, uma rua ou uma estrada, né, ou uma avenida de mão dupla, onde os carros estão indo e vindo na mesma pista, na mesma rua. Tá certo? E aqui, me diz o que nessa placa? Nessa placa aqui está me dizendo que é proibido a circulação de pessoas naquela área. Por exemplo, se eu tenho uma avenida, não é, ou uma estrada mesmo, que é muito movimentada, que é perigosa, e que por alguma razão naquele trecho não há faixa de pedestres, não há sinal de trânsito, que é o semáforo, ele me diz que é proibido uma pessoa circular ali. Por quê? Porque é perigoso, pode haver atropelamento, porque os carros estão em alta velocidade. Então, não é permitida a circulação de pessoas. Olha essa placa aqui, que é a mesma placa, só que com uma diferença dessa de cima, que é a faixa. Nessa primeira aqui de cima, ele me diz que é proibido seguir em frente. Já nessa daqui, ele me diz o quê? Que pode ir. Que posso seguir em frente. Isso mesmo. Então, olha só. Na primeira questão, que foi essa daqui como atividade de casa, ele diz o seguinte: com relação, o C ficou aqui, ó. É com relação, tá? Aqui tem o C. Com relação às placas de trânsito, recorte, imagens ou desenho, as que você conhece, tá? Vocês vão olhar em revistas ou em livros antigos. Tudo aqui é coisa pessoal, né, tia? É coisa pessoal. Ou vão imprimir, ou quem não tiver livros, não tiver revistas, ou não tiver como imprimir, pode desenhar algumas placas de sinalização, algumas placas de trânsito que vocês conhecem. Ah, tia, mas eu conheço muitas. Desenha só algumas, ou recorta, ou imprime só algumas. Tá bom? Vocês vão fazer essa atividade aí no caderninho de vocês. Ok? Deu para entender? Ficou alguma dúvida? Não. Então, deixa eu fazer aqui a chamada rapidinho, porque eu vou colocar para vocês o texto. Deixa eu colocar aqui o texto de história, tá? Só um minutinho. É isso que vocês estão fazendo. Deixa eu pegar ele aqui.
Isso, hein? Minha filha, vai sentar no seu lugar, vai. Vem, João. Ah, Matheus. Oi. Hã? Guarde ele na sua bolsa. Não, agora não, né? Agora não, né, meu amor? Não, não, senhor. Se você começar a ler esse gibi, eu vou guardar, viu? Vocês estão visualizando essa tela agora que tem o nome escrito História? Não, porque tá preto. Tá preto, né? Bora lá. E agora, tá aparecendo? Não. Ainda não? Fazer o quê? Pode. Deixa aí que eu vou ver. E agora, tá aparecendo ou ainda tá escuro? Tá aparecendo, mas não tá aparecendo as coisas. Não tá aparecendo o nome História. Agora tirou. Então, bora tentar novamente.